Vamos continuar, né, com o nosso estudo sobre a Trindade. Eu já falei que o termo Trindade não aparece na Bíblia, mas isso é de menos importância, porque Trindade é um conceito, é uma doutrina conceitual. Então não é necessariamente um nome que tem que constar nas Escrituras. É que a Bíblia fala que só existe um Deus, um Deus, um Deus, um Deus. A Bíblia bate muito nessa tecla, só existe um Deus. E a Bíblia também bate muito em outra tecla. O Pai é Deus, o Pai é Deus, Deus Pai, Deus Pai. Mas também a Bíblia fala de Jesus como Deus. Jesus é o Senhor dos Senhores. E a Bíblia também fala de uma outra personalidade chamada Espírito Santo. Ele não é um anjo, ele não é uma criatura anômala do universo, não é uma anomalia do universo, não é uma força ativa, não é uma energia. A Bíblia apresenta ele como uma pessoa. Espera aí. Fala que esse é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele é uma pessoa. Fala de Jesus, que todo mundo diz que é uma pessoa, que teve até a forma humana, mas diz que ele é Deus. A Bíblia fala de Deus Pai. Mas a Bíblia insiste de que não existe três deuses, que é absolutamente impossível que exista três deuses. Então, é isso que é o conceito da Trindade. O conceito da Trindade é que tem três pessoas divinas, mas só um Deus. Então, todas as Escrituras correm para isso. Já falei que o termo Elohim é uma palavra que se aplica, traduzida como Deus, do hebraico, e a Bíblia no Antigo Testamento usa muito a palavra El para Deus e Elohim para Deus. Só que El é Deus no singular e Elohim é Deus no plural, mostrando que há uma pluralidade de pessoas em Deus. Entendeu? Então, você não tem como fugir da doutrina da Trindade. Quando você estuda amplamente as Escrituras, e os primeiros cristãos ficaram 300 anos discutindo isso, afinal de contas, quem é Deus? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas a Bíblia diz que não existe três deuses, há um só Deus. A esse conceito se chamou Trindade. E quem lê a Bíblia sem malabarismos exegéticos, não tem outra interpretação. Eu vou ler João capítulo 1, que diz assim, alguns versículos de João capítulo 1. Versículo 1. No princípio era aquele que é o Logos, traduzido para a palavra, o verbo. O Logos. Esse Logos estava com Deus. Então, se ele estava com Deus, ele é alguém distinto de Deus. Mas também diz que esse Logos era Deus. Aí já começou as pessoas ficarem embaraçadas quando não contém o conceito da Trindade. Ele estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. É esse o conceito de uma triunidade, de três em um. Ele estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele estava com Deus no princípio. A tradução da Testemunha de Jeová, cometendo um crime exegético, um crime na tradução, eles estupram a gramática grega quando traduzem aqui, e o verbo era um Deus. Aí colocam um Deus minúsculo, como que um Deus grande e um Deus pequeno. Então a Testemunha de Jeová cai num politeísmo, né? Ou seja, em dois deuses, um grande e um pequeno. Aí quer dizer, eles gostam de brincar dizendo que a Trindade é a monstruosidade de três cabeças. Os muçulmanos também tiram muito sarro da Trindade, dizendo que os cristãos ele tem um monstro de três cabeças. Aí a Testemunha de Jeová repetem isso. Nós temos um monstro de três cabeças, porque o nosso Deus é um monstro para quem não conhece. Para quem só tem conceitos carnais, vê nele um monstro. Agora, dois deuses não pode ter.
só há um Deus. E falando desse Logos, que é a palavra que aparece no grego, diz assim no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Deus fazia por intermédio dele. Ele era um meio criador de Deus. É o que eu já falei, né? Deus é o pensamento, Jesus é a palavra, o Logos, e o Espírito Santo é o poder que materializou as coisas. Deus pensou. Quando Deus falou, é o Verbo, Jesus, o Logos, o Filho. E aquela outra pessoa que fez as coisas, o Espírito Santo. Então os três estão em sintonia muito unissona na construção do universo. Nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha só, como os três estão numa relação tão íntima que não pode ser quebrada, não pode ser tirado um deles. Fala que sem o Logos. Então esqueça de Jesus apenas como aquele homenzinho judeu que andou no mundo. Ali foi Deus tomando uma forma humana. Ele era muito mais do que isso. Ele é uma parte de Deus que sem ele o universo não existiria. Aí vemos depois o versículo 10. Aquele que é a palavra está no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Então Jesus preexiste a segunda pessoa da Trindade, que é o Logos, ele preexiste a pessoa física de Jesus. O Logos sempre existiu, criou o mundo, e um dia o Logos tomou a forma humana e habitou entre nós, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Né? Qual era o povo escolhido de Deus na terra? O povo hebreu, o povo judeu. E ele foi rejeitado pelo seu povo. O povo hebreu, o judeu, não o reconheceu. O versículo 14 é bem claro. Aquele que é o Logos, a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Então, não se tem uma ideia minúscula de Jesus, porque ele era um baixinho, barbudinho, narigudo, feio, um judeuzinho. Não se limite a ver ele somente com isso. Ele era o Logos criador, o Verbo, a palavra criadora de Deus. Tomou a forma humana, tornou-se carne e viveu entre os humanos. Então, lógico que Jesus tem uma existência anterior. Não era uma outra encarnação, ele não era um Buda, ele era o Todo-Poderoso. O versículo 18 é bem claro. Ninguém jamais viu a Deus. Deus em sua glória total nenhum homem viu. Moisés viu, Isaías viu, Adão e Eva via Deus todo dia no paraíso, mas em sua glória completa ninguém viu. Ninguém. É muita glória, é muito poder, é muita grandiosidade. Deus é muito grande, que nem os mais poderosos anjos são capazes de ter uma dimensão da grandeza de Deus. É um mega ser. O universo infinito cabe nele. Ele é maior que o infinito. Isso não tem conceito. Se ele criou um infinito, ele é maior que o infinito. Então, Deus é tão grande, tão poderoso, que não adianta, vai tentar forçar a mente o máximo. Muitos cientistas, matemáticos, ficaram loucos tentando mensurar o universo. Imagine aquele que é maior que o infinito, mais antigo que o tempo. Poxa vida. Então, há limites, não adianta, ninguém vai compreender Deus. Jamais viu a Deus, ninguém, nem os anjos, sua glória total, não. Mas, olha só, mas o Deus unigênito, ele é Deus, o Deus unigênito. Tem um Deus e um Deus unigênito, Então são dois deuses, não é um Deus só. Aí você volta para aquela velha conta que não fecha.
Porque você só sabe fazer conta de mais, você não sabe fazer conta de multiplicar. O erro é esse. 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 é 3. Mas 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Entendeu? É uma matemática. 1 mais 1 é 3. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. É assim que é a matemática. Então, é difícil compreender Deus porque todo mundo só sabe fazer conta de mais, ainda não aprendeu conta de multiplicar. Deus, ninguém jamais viu Deus. Mas um outro Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Você está vendo que aqui fala de 2 deuses. Um Deus, que ninguém nunca viu, mas o Deus unigênito, que estava junto do Pai, o tornou conhecido. Então tem um Deus unigênito, tem. Então são 2 deuses, não, é um só. É o Deus Pai, vezes o Deus Filho, vezes o Deus Espírito Santo, igual a um Deus só. Entendeu? São triplo, ao mesmo tempo são um. É coisa de ficção científica mesmo, que mostra assim, 3 se separando, se juntando, uma hora você vai ver tá os 3, uma hora você virou quando olhou tá um só. Entendeu? Vai ficar louco porque está querendo, em vez de amar a Deus, Jesus não falou assim, o primeiro mandamento, entenderás a Deus. Não, nenhuma vez fala para entender a Deus. Jesus diz, primeiro mandamento acima de todos, ame a Deus. Segundo, ame o próximo. Agora, minhoca, tem um ditado que diz, me traga uma minhoca que compreenda os homens e eu trarei um homem que compreenda a Deus. Ah, pelo amor de Deus, se usar um pouco a lógica vai perceber, pô. Essa minhoca é um pouquinho só inferior a mim. Ela não tem entendimento nenhum de que eu sou um ser humano, do que eu sou capaz. Da mesma forma, Deus olha para a gente e vê aquele montão de minhoquinha na terra, andando por cima da terra. E as minhoquinhas querem bater boca, porque eu não entendo esse negócio da trindade, isso é um monstro, tá vendo? Foi só dar uma dica, a Bíblia não aprofunda mesmo não, mas ela deixa só evidências de que existem 3 pessoas em Deus. A evidência é grande, porque mostra 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Então essa é a nossa terceira parte de estudo sobre a Trindade.